Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. São palavras do Evangelho de João, no capítulo 3, os versículos 14 e 15. Palavras com as quais eu saúdo a todos que estão conosco celebrando neste dia. Vamos juntos celebrar o amor de Deus, amor este que foi capaz de dar o próprio Filho como sacrifício para morrer no lugar de todos e todas nós. Está conosco aqui na comunidade de Santa Maria desde o início da última semana a estudante de teologia Eduarda Miller. Eduarda vem a Santa Maria para realizar o seu estágio acadêmico e permanece conosco até o final de junho. Seja bem-vinda, Eduarda, e que este tempo seja de muito aprendizado, de aprimoramento para ti. Que tenhas um bom tempo de estágio e convívio com a comunidade de Santa Maria. Obrigada. Neste quarto domingo da Quaresma, celebramos em nome e na presença de Deus Pai, que age como uma mãe bondosa em nossas vidas e no mundo. Em nome do Filho Jesus Cristo, que nos trouxe a vitória sobre o mal. E em nome do Espírito Santo, força esta que renova a nossa vida e nos enche de luz. Amém. Curvemos agora a nossa cabeça e tenhamos um momento de oração. Oremos. Misericordioso Deus, diante do teu imenso amor por nós e pelo mundo que criaste, ficamos envergonhados e muitas vezes tentamos nos esconder nas trevas.
escondemos nossos pecados e nossas maldades. Sabemos que a fé que temos em Ti não combina com esta atitude. Sabemos que Tu esperas de nós uma confissão sincera e de coração aberto. Crer em Ti nos chama à responsabilidade de zelar pela paz e pelas boas práticas de amor neste mundo. Perdão a Deus porque somos fracos e falhamos constantemente nesta tarefa. Sem o que Tu fizeste por nós em Cristo na cruz, nós estaríamos totalmente perdidos. Por isso nós Te pedimos, tem misericórdia de nós e perdoa-nos. Senhor, Tu destes a maior prova de amor pela humanidade, quando permitiste que Teu Filho fosse pregado na cruz. Faz-nos enxergar esse amor através desse gesto. Ajuda-nos a seguir Teu Filho e a reconhecer nele a grande luz que ilumina nossas ações. Fortalece a nossa fé hoje através da palavra ouvida e pregada. Ao ouvirmos sobre o Teu amor, nós somos lembrados da nossa verdadeira essência, que foi criada por Ti para cuidar deste mundo como Tua maravilhosa criação. Por Teu Filho Jesus Cristo, que é a palavra da criação e também da salvação do mundo de hoje, oramos e dizemos amém. Ouçamos agora a palavra bíblica do Evangelho de João, no capítulo 3, os versículos 14 a 21, palavra que está prevista para esse domingo. Eu convido a Eduarda para fazer a leitura. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Queridos amigos, queridas amigas, o tempo da Quaresma é tempo especial para percebermos até que ponto Deus é capaz de chegar para a salvação de quem nele crê. Essa ação de Deus é incomparável a qualquer ação do ser humano. Não é assim que na realidade atual a família, os filhos, as filhas, são praticamente intocáveis? Em nosso contexto de valores, não é absurdamente contraditório alguém sacrificar um filho ou uma filha para salvar a vida de outra pessoa? Quem em nosso contexto teria coragem para tanto? A ação de Deus, ela é surpreendente e quase inacreditável para muita gente, tanto lá antigamente quanto nos dias atuais. Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho por ele. Nesse tempo de Quaresma, uma vez mais é feito o convite ao compromisso de fé
com esse Deus, a partir desse amor que Ele tem revelado às pessoas. Neste sentido, a palavra do Evangelho de João são apresentadas a nós diversas comparações didáticas para a compreensão da ação de Deus a nosso favor. Vejamos. Primeiro, Moisés levantou uma cobra de bronze numa estaca para a cura do povo. O Filho de Deus, Jesus, tinha de ser levantado para a salvação da humanidade. Isso acontece na cruz. Segundo, pela fé, ou seja, pelo crer, não a morte, mas vida eterna. A salvação e não julgamento. A luz se manifesta e a escuridão ofusca. Vive-se de acordo com a verdade e o mal é afastado. E terceiro, enfim, Deus agiu para que pela fé e pelo crer se tenha a vida eterna. Pois bem, ao estabelecer a comparação com o tempo de Moisés, o evangelista coloca a ação de Deus dentro de um contexto maior na história da salvação. Ele mostra que o olhar de Deus para este nosso mundo é um olhar que já vem de muito tempo, de longa data. Ele evidencia a atenção que Deus dá às suas criaturas e à sua criação como um todo. Em momento de desesperança e de desespero, mais do que nunca Deus age. E neste agir, faz uso de pessoas e de formas até, eu diria, espantosas. Assim como a exposição da cobra de bronze numa estaca por Moisés, assim também a exposição de Jesus numa cruz é símbolo de contextos e épocas bem específicos. Pode-se ver que no seu agir a cada tempo, Deus faz uso de meios e modos bem contextuais e por isso talvez até estranhos aos olhares das pessoas. De tão comum que certas coisas se tornam, parece estranho Deus mostrar sua forma de cura e de salvação por meio delas. Contudo, esta tem sido a maneira de Deus realizar os seus propósitos com sucesso ao longo da história. Moisés, que é citado no nosso texto bíblico deste domingo, foi instrumento da luz de Deus na escuridão em que o povo estava fazendo uso de algo que a muitos olhos seria incentivo à idolatria. Entretanto, foi a linguagem através da qual Deus estabeleceu a sua comunicação com o povo. E o povo compreendeu, retornando ao caminho da verdade. E isso leva a perguntar: quais são os meios e modos que Deus estará usando para alcançar seus propósitos no tempo e no contexto em que nós vivemos? Apesar de muitas vezes se falar da ausência de Deus, ou de se sentir quase a ausência de Deus na vida de muita gente, não será isto um jeito próprio de Deus manifestar a sua presença e revelar os seus propósitos a nós? Seja como for, a ação de Deus tem caráter de salvação e vida eterna. E essa oferta
é feita de maneira ampla, conforme a palavra do Evangelho deste domingo. A condição é a fé. A condição é o crer em Deus, é crer em seu Filho, Jesus Cristo. E desse crer decorrem consequências que se evidenciam, que se mostram no modo de viver e de se relacionar com o mundo de forma ampla. Ou seja, da fé surge uma ética de vida em relação ao conjunto da criação de Deus. A vida, de acordo com o que é verdade, melhor ainda, de acordo com o que é justo, é consequência ética do compromisso da fé em Jesus Cristo. E é muito importante lembrar que ser justo é muito mais do que fazer aquilo que se julga certo, que se julga correto, pois nem sempre o correto coincide com o que é justo. Justo é muito mais amplo, é muito maior. Queridos amigos, queridas amigas, o desafio que vem do Evangelho neste tempo de Quaresma é o desafio de compreender de fato a ação de Deus, de modo que haja comprometimento pela fé, com consequências reais no dia a dia da vida. Há uma tendência de achar que a sociedade, ou mesmo a comunidade, precisa dar passos para trás, voltando mais para o passado, para viver de modo mais autêntico a fé no Filho de Deus. É claro que dar passos para trás muitas vezes é fundamental na vida para ajudar a dar impulsos para avançar com mais vigor. Entretanto, o desafio colocado é viver o compromisso de fé com suas consequências na situação de cada dia, no tempo que se vive. Nem o passado e nem o futuro nos pertencem, mas tão somente o presente, tão somente o hoje. Por isso, é na conjuntura e nas situações vividas hoje que as consequências do compromisso de fé devem se concretizar. Ou seja, é no ritmo da vida e do mundo que nos envolvem que nós somos chamados a ser luz e a rejeitar aquilo que é mal. Isso não significa a rejeição indiscriminada ao que há em nossos contextos de vida, seja na vivência cultural, seja em termos de ciência ou tecnologia. É em meio a essas situações que Deus também se revela com a sua oferta de salvação. Inclusive pode estar fazendo uso de algum desses meios para realizar o seu propósito. O discernimento da realidade sempre exige muita sabedoria para perceber a ação de Deus para a salvação da criação. Ou seja, a ação de Deus que chega ao ponto de entregar seu Filho à morte na cruz para perdão e salvação das pessoas pecadoras. Que este tempo litúrgico da Quaresma auxilie-nos na percepção e no entendimento do grande amor de Deus com relação às suas criaturas e à sua criação como um todo. É um amor que se revela na entrega extrema e surpreendente de seu Filho Jesus em sua morte na cruz. Que a compreensão
do propósito de Deus ali manifestado, conduz ao compromisso de fé com consequências reais no dia a dia. Compromisso com uma forma de vida em que a verdade e o que é justo prevaleçam. Isso pode ser vivenciado na família, na comunidade, nas relações de trabalho ou de lazer, como no conjunto da sociedade em que se vive, inclusive neste tempo de pandemia. Eis o desafio que vem da incomparável e surpreendente ação de Deus a nosso favor. Pensemos, reflitamos sobre isso. Amém. Nós queremos agora curvar nossa cabeça e elevar a Deus as nossas intercessões desta manhã. Oremos. Ó Deus, Pai de amor e justiça, nós agradecemos por este culto, pela palavra que nos foi trazida e, acima de tudo, agradecemos pelo Teu gesto amoroso, quando fostes capaz de entregar Teu Filho para morrer na cruz em nosso favor. Ao olharmos para Ele, nos damos conta do quanto erramos e pecamos, mas também do quanto Tu nos amas. Queremos corresponder a este amor através das nossas ações neste mundo. Mas reconhecemos que sozinhos não somos capazes. Dependemos de Ti, que através da constante ação do Teu Santo Espírito protege, ampara, orienta e consola Teus filhos e Tuas filhas. Recebe a nossa oração em favor das pessoas que sofrem, seja pelo luto, por depressão, doença, privação da liberdade, separação ou mesmo falta de esperança e pelo medo de que a maldade venha a nos atingir. Oramos em favor de Tua Igreja no mundo, que cada pessoa seja capaz de se voltar para a cruz e enxergar em Teu Filho a verdadeira luz que nos guia em meio à escuridão do mundo. Intercedemos pelo país e pelas autoridades do mundo inteiro, para que trabalhem pela paz, agindo sempre à luz do dia, ou seja, sem mentiras e maldades que só destroem a humanidade e promovem o ódio e a opressão. Esteja com nossas famílias e com nossas comunidades, auxiliando onde for preciso, para que nossas ações estejam sempre de acordo com a Tua santa e perfeita vontade. O mais que temos em nossos corações, nós colocamos diante da Tua cruz, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. E a bênção do Senhor nosso Deus quer estar com vocês, quer acompanhá-los hoje e sempre. Assim, que o Senhor nosso Deus, Ele vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Permaneçam todos na paz do Senhor. Tenham um bom dia, um bom domingo, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Alegrai